Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, sexta-feira, né? Chegamos aí ao último dia da semana, e eu tenho certeza, né, de que o Senhor tem os melhores planos, os melhores pensamentos para a tua vida, e eu quero desejar que eles se cumpram, né, a partir do momento em que você se volta, né, para o Senhor e tem desejo, tem sede na sua alma, né, de encontrar a plenitude da fonte de águas vivas. Amém, queridos? Por falar em água, né, o ser humano, né, assim como o planeta, ele é constituído em sua maior parte por água, né? Tudo depende dela. Você pode ter comida, você pode ter ar para respirar, abrigo, mas se não tiver água, né, a criação morre. E não é qualquer água, não, né? Ela tem que ser pura, potável, limpa, né? E própria para consumo, principalmente para o ser humano, né? Então, falando em água, você já bebeu água hoje? Essa é a pergunta, né, que quase que diária. Eu, por exemplo, recebo essa pergunta da minha esposa, mas é uma pergunta que se faz nas casas, nas TVs, nas redes sociais, né? Está tão presente que hoje, como o celular, é difícil você ver alguém sem a sua garrafinha, não é verdade? Mas eu não quero falar nesta mensagem de água H2O, né, para o corpo físico. Ela mata a sede, sim. Isso é muito bom, né? Dia de calor intenso, de sol muito quente, né? De você estar cansado, uma água fresquinha, geladinha, né? É muito bom. Eu quero falar de uma outra sede, né? A sede da alma. Sim, porque a alma, como o corpo físico, tem necessidades, né? Eu tenho afirmado que nós somos seres espirituais vivendo em corpos físicos. Uma dualidade, né? Uma realidade que se comunica e tenta sobreviver dentro daquilo que entendemos ser as características de cada um, né? Embora as duas estejam interligadas na parte física por um determinado tempo e na parte espiritual para a eternidade, né? O corpo físico ele tem sede, precisa de água para se manter vivo, operante. E o corpo espiritual também, a alma também precisa, não de H2O, né? Mas de água espiritual, como falei. Cada um tenta sobreviver usando os recursos característicos de cada dimensão. E corpo e alma é como água e óleo, né? Não se misturam. Então, quando cada uma dessas dimensões, tenta sobreviver, tentando usar os recursos indevidamente da outra, aí tem conflito, né? E esse conflito gera morte. Ninguém pode saciar a sede espiritual com H2O. Assim como também ninguém pode saciar a sede física tomando por si mesmo a água espiritual de qualquer fonte, né? Tem que ir à fonte de águas vivas e recebê-la de graça. Então, falando um pouquinho, né, sobre sede espiritual, a sede da alma é uma expressão metafórica, né, frequentemente bíblica, usada, por exemplo, no Salmo 63, né, que descreve um profundo vazio do salmista interior, né, um desejo de eternidade, um anseio espiritual por Deus, que não pode ser preenchido por águas físicas, né, como bens materiais, prazeres terrenos, né, ou alegrias passageiras desse tempo, e representa assim aquela inquietude humana, né, aquele desejo por amor verdadeiro, por paz interior. Uma conclusão que eu tiro dessas afirmações é que a sede da alma é entendida, vista, né, como um sinal de que o ser humano não foi apenas criado para o mundo material, mas para o eterno espiritual, né? O profeta Zacarias, eu estava lendo aqui a Bíblia, o profeta Zacarias, aqui no capítulo 13, afirma que existe uma fonte aberta para a purificação do pecado e da impureza, uma espécie
de enfermidade ou de necessidade que também gera sede, né? E traz uma série de inconveniências. Então, não se trata somente de matar a sede espiritual, mas também de purificar a alma. E eu entendo que essa profecia ela encontra o cumprimento pleno na pessoa de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário derramou seu sangue, como diz a Bíblia em Hebreus, né? Nos purifica de toda a iniquidade. E aqui algo tremendo acontece, né? Quando o ser humano mata a sede da sua alma, ela também se transforma em fonte de água viva. E quando a Bíblia diz isso, né? Está em João 4, ela está se referindo ao Espírito Santo. E aqueles que a recebem, receberão também o dom do Espírito, trazendo paz, renovação, né? Alegria, sossego, segurança, confiança, né? E fé. A semente da iniquidade, nós sabemos, foi inseminada na alma humana, né? E a partir daí, essa semente tem alimentado com águas sujas e impuras e provocando cada vez mais sede na alma, né? E o pecado é a raiz da sede espiritual. Ela afasta o homem de Deus, provoca outras necessidades e gera morte, né? Não há como o homem prover para si mesmo, né, recursos para se livrar disso. É preciso entender que a intervenção de Deus é necessária. Paulo, ele afirma em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus veio com uma declaração que é um verdadeiro oásis, né, num deserto da vida que nós vivemos, quando ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Está lá em João 7, né? Então, como eu falei no início, muitos tentam beber desta água indevidamente. É preciso certos passos, né, nesse processo para beber desta água, como, por exemplo, em primeiro lugar, reconhecer a nossa condição de pecadores e nos arrependermos, né? O arrependimento é o primeiro passo, né, para receber o perdão e a purificação, né, que é oferecido por Jesus, né? O apóstolo Lucas escreveu em Atos 2, né, a seguinte declaração: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, assim como no corpo físico, que bebe hoje e necessita beber amanhã, porque a gente mata a sede hoje, amanhã a gente está com sede outra vez, né? Nós precisamos, né, da água para hidratar o nosso corpo, né? A água espiritual de Cristo, que Cristo dá, ela também precisa ser bebida todos os dias, né? Porque na dualidade da vida humana, até que o corpo físico volte ao pó, mesmo a alma sendo justificada pela graça em Cristo, né, continua pecadora, enfrentando tentações. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que a fonte da misericórdia permanece aberta para nós. Nós podemos confessar nossas falhas e crer que Deus, na sua misericórdia, né, perdoa aqueles, recebe aqueles que se quebrantam e em sua fidelidade e justiça, Ele nos perdoa e nos purifica de toda a iniquidade, né? Assim, o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1. Então, queridos, terminando esta breve mensagem, né, nessa caminhada da vida, em um mundo que nós sabemos árido de amor, respeito, afetuosidade, perdão, reconciliação, nesse mundo hostil que nós estamos vivendo, cheio de violência, maldade, corações endurecidos, nós precisamos receber o convite, né, de Jesus e beber desta água, entendendo, né, ou melhor, atendendo
ao que está em Apocalipse 22, né? O Espírito e a noiva dizem, venha. E aquele que ouvir deve dizer, venha. Né? Qualquer um com sede, que sede? Sede da alma. Deve vir e quem quiser pode recebê-lo. Amém? Que Deus te abençoe. Essa água é gratuita, a água da vida, a água que Cristo diz que é. Eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede. Né? Então nós devemos atender a esse pedido, né? A esse oferecimento, melhor dizendo, gratuito de Deus, para que nós possamos, né, viver uma vida plena, uma vida saciada, uma vida cheia de paz, cheia de alegria e o que é melhor, né? A esperança da vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite. Um beijo no teu coração, né? Que você tenha um final de semana abençoadíssimo, né? Que você possa saciar não só o seu corpo, né, com água H2O, geladinha, fresquinha, mas que você possa saciar a sua alma, né, com Cristo, que é a água da vida. Amém? Dê um like nessa mensagem, entre aí no canal, né, inscreva-se nele. Esse like é muito importante, né? Ele nos ajuda aí no algoritmo a crescermos e alcançarmos outras vidas, para que elas também possam saciar a sua sede. Né? Quantas pessoas estão sedentas nesse mundo, né? Precisando tomar da água da vida. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.